Portanto, eu disponibilizei o material, vou-vos explicar como é que isto funciona. Vamos fazer o tal teste no fim, na mesma, ok? A forma como vamos fazer o teste vai ser um teste de 3 minutos, está bem? Não é com o QR Code, vocês vão ter que ir à aplicação Available Quizzes e em Available Quizzes vai lá aparecer exatamente, está programado, eu posso confirmar aqui, mas está programado para... Curioso. Deixa-me só ver. Ok. Está programado para as 11h16. E aquilo que vai caracterizar é, contrariamente aos anteriores, é que vocês não conseguem andar para trás. Portanto, têm 3 minutos em que surge uma pergunta. Quando respondem à pergunta, ele pergunta se... E, portanto, quando respondem à pergunta, e depois quando fazem next, ele pergunta se querem ou não querem avançar. E se quiserem avançar, pronto, já não podem voltar a essa pergunta, ok? E outra questão, se saírem a meio, também já não conseguem entrar. Portanto, convém não sair e tentar voltar a entrar, porque aí ele já não abre, está bem? Portanto, é a forma como vai funcionar. Muito bem. Então, me digam lá, relativamente ao material que eu disponibilizei, tem alguma questão? Em relação aos padrões, Sim. consegue aprofundar um bocado os padrões assim mais importantes? Ou... Bem, eles são todos importantes. Ok, tem alguma questão específica acerca disto? Não, específica não, porque também não aprofundei muito. Eu não li muito bem isso, mas... Sim, pronto, então o que se passa é o seguinte, para vocês terem uma noção. Portanto, isto são Quality Assurance Teams, não é? Então, são mesmo padrões para equipas que fazem a verificação de qualidade de sistemas e, portanto, no fundo, testam os sistemas, muitas vezes sem ser de forma automática. Ou seja, eles usam técnicas automáticas, mas muitas vezes estas pessoas nem são pessoas de informática, não são necessariamente pessoas de informática. Ok? São pessoas que o que acontece com estas pessoas são pessoas que conhecem bastante bem o negócio, ou que vão conhecendo bastante bem o negócio, e que são talvez os melhores representantes dos clientes, não é? Dentro da empresa. E testam, como eu vos disse, a gente falou, não é? Falámos dentro da última aula, quando estivemos a falar de testes, testar o sistema completo, não é? Falámos de testes de entrega ou de release, não é? E estas pessoas que fazem são testes de release. Portanto, o que caracteriza estas pessoas é que, no fundo, tentam, quer dizer, aquilo que caracteriza estas pessoas é dizer assim, elas têm um certo período para... Diga? Alguma questão? Não? Estão a ouvir? Sim, professor. Sim, senhor. Ok. Tu não acabaste de dizer isso. Acho que alguém tem o microfone ligado, está a falar. O Miguel tinha mesmo. Ok. Diz? O que... Pode dar a minha, professor. É o Filipe Colasso, acho eu. Porque eu estou acabou de dizer, acho que alguém tem o microfone ligado, não sei, está a falar com outra pessoa. Não, também tens o microfone ligado, pá. Exato. Ok. Então, o que caracteriza o que caracteriza estas pessoas, no fundo, é o quê? O que caracteriza é, pá, elas vão fazer release vão fazer testes de release do sistema, pá, têm que responder a certas questões. A primeira questão que têm é qual é o nível de qualidade com que vão entregar. Porque estas pessoas vivem na pressão de quê? De o software já estar relativamente terminado e do cliente estar a pedir o software para usar. Portanto, tem ali uma pressão que é a pressão do time to market. Ok?
E, portanto, muito do objetivo destas pessoas é perceber como é que eles conseguem usar o seu tempo da melhor forma. É sempre aquela ideia que não há tempo infinito para testar. Okay? Eu conheci algumas destas pessoas, isto foi escrito no final dos anos 90, a princípio dos anos 2000, e, portanto, o que eles diziam mesmo era isso, quer dizer, ali no fundo o que eles estão, vivem ali naquela pressão sobre, de um lado, do ponto de vista do desenvolvimento, já se está relativamente terminado, não é? E é preciso pôr para os clientes, e é preciso saber quanto tempo é que eles têm disponíveis. E, normalmente, tem muita pressão para dizer, ok, vamos despachar isto, que isto precisa ir para a produção. E, no fundo, muito do tempo que eles passam nisto é o tempo de perceber como é que eles usam o seu tempo da melhor forma possível. Ok? Portanto, partindo daquele princípio que eu não consigo provar que o sistema não tem bugs, o que eles querem ter é um bom nível de confiança. Okay? Lembra-se do que a gente viu na última aula sobre perfis de teste, etc. O que é importante testar e o que não é importante testar. E, portanto, no fundo, são pessoas que estão fortemente focadas nisso. Não é? Como é que usa o seu tempo da melhor forma. E depois, estes padrões, portanto, estas pessoas que escreveram isto, são pessoas que testam ou testavam na altura sistemas de telecomunicações. E o que é que caracteriza os sistemas de telecomunicações? São sistemas fortemente concorrentes. Que têm bugs complicados. Ademais, vocês já notaram isso, não é? Portanto, vocês quando começam a fazer testes de carga com o JMeter, não é? O JMeter é uma ferramenta que estes indivíduos podem perfeitamente usar. Ou seja, quando começas a fazer testes de carga com o JMeter, uma coisa que parecia que funcionava, deixa de funcionar. Não é? Ou porque não responde sobre aquela carga. E vocês têm a noção porque é que deixa de funcionar? Alguém tem a noção porquê? Porque os testes são feitos não naquele ambiente e aquele é que é o verdadeiro ambiente de utilização, ou não? Tem a ver com o ambiente, certo? Ou seja, o perfil, embora, sim, eles tentam aproximar-se de um ambiente já próximo, mas e que mais? Ou seja, o que é que acontece para aparecerem bugs neste contexto que não apareciam noutro contexto? Eles possivelmente usaram mocks, que o comportamento já era o esperado e quando chegam ao verdadeiro ambiente pode não ter esse Pronto. comportamento. Sim, aqui, ou seja, também temos testes completos, mas e os programadores também fazem testes completos, ok? Mas porquê que quando eu lanço, por exemplo, 100 utilizadores em paralelo a fazer um pedido, também tenho maior probabilidade de apanhar bugs do que quando só lanço um utilizador? Uma ideia? Se calhar porque podem usar variáveis ou coisas que sejam partilhadas e podem existir problemas no ingresso das mesmas. Portanto, há problemas de concorrência, não é? Ou Sim. seja, quando eu começo a ter múltiplos utilizadores, eu tenho problemas de concorrência, não é? E, portanto, são bugs que só surgem quando o sistema está a ser usado por várias pessoas. Porque aquilo que caracteriza normalmente um sistema concorrente é, se o sistema é sequencial, a ordem de execução das instruções é sempre a mesma, certo? Sim. Quando um sistema é concorrente, tenho várias pessoas a usar aquilo ao mesmo tempo, e o que é que eu tenho? A palavra em inglês é interleaving, não é? Tenho intercalação de instruções. E estas intercalações de instruções não são sempre as mesmas. Estão a perceber o que estou a dizer? Ou seja, se eu correr com 10 pessoas, tenho uma particular intercalação, corro outra vez com as mesmas 10 e tenho outra intercalação. Ou seja, há muitas possibilidades de haver combinações em que de repente surge um bug. Ou seja, pode surgir um bug de uma forma inesperada. Estão a ver a ideia? Sim? Sim, sim. Isto normalmente na literatura é conhecido como racing conditions. Não é? Ou seja, no fundo, não sei se vocês, quando tiraram sistemas operativos, quando vocês tentavam resolver um problema de sincronização fazendo um sleep, diziam-vos que não podiam fazer um sleep, não é? Alguém tentou? Eu nunca cheguei a usar sleep. Pronto, porque não devem usar, não é? Porque um sleep, no fundo, é o quê? Eu estou a jogar no quê? Isto vai funcionar porque eu estou a imaginar qual é que é a velocidade de cada uma das entidades concorrentes. Certo? Ok. Pronto. Estão a ver aqui o problema que é testar um sistema concorrente?
E então, vocês têm aqui padrões. Que padrões é que estão aqui que têm muito a ver com essa ideia de testar o sistema concorrente? Qual é que vos parece que são? Busy System. Busy System, por exemplo, não é? Porquê? Porque que ferramenta é que nós estamos a usar para testar para fazer Busy System? O JMeter. É o JMeter, não é? Portanto, estamos a usar o JMeter. Mas a concorrência provoca muitos tipos de intercalação diferentes, não provoca? Então, que padrão é que está aqui para tentar, ou que padrões que estão aqui para tentar, no fundo, fazer com que ou seja, tentar, no fundo, conseguir quase todas, ou ter alguma confiança que apanhe as intercalações mais esquisitas? Provavelmente don't trust simulations, não? Porquê? Porque sempre que é um ambiente simulado nunca temos a perspectiva, ou seja, mais accurate do funcionamento do sistema. Exato, porque na realidade, repara, quando eu estou a fazer simulações, ou seja, por um lado, eu quero fazer simulações para quê? Para exercitar o sistema com carga. Mas por outro lado, eu não posso só usar simulações. Porque as simulações estão aqui. É uma máquina a interagir com outra máquina. Aquilo pode haver a probabilidade que eu estou sempre a interagir da mesma maneira. Ou seja, que o conjunto de intercalações é sempre o mesmo. Certo? Então, um outro padrão que também, ou seja, se eu não usar só intercalações e, por exemplo, usar uma coisa como unusual timing, o que é o unusual timing? É tipo, eu vou correr e de repente paro. Certo? Sim. Ok, e depois continuo. Ou seja, no fundo o que é que eu estou a fazer? Estou a obrigar a intercalações um pouco inesperadas. E estou a testar o sistema. Estão a ver? O que é aqui interessante é porque é que o indivíduo que está a testar este sistema para e depois continua e não sei quantos? Porque reparem, são pessoas que estão a testar este sistema há muito tempo e são pessoas que começam a ter uma sensibilidade, embora não conhecendo, à forma, ao comportamento do sistema. E sabem que se pararem naquela situação têm uma probabilidade de criar um problema. Estão a ver a ideia? Só para terem uma ideia, há muitos anos, mesmo muitos, quando eu estava a fazer a minha tese de licenciatura, portanto estamos a falar para aí em 89, eu estava a trabalhar, os terminais eram terminais remotos e estava a trabalhar num mainframe que ficava noutra cidade, ok? E eu estava a programar em Pascal, certo? E quando compila, aquilo vinham os erros, não é? Vinha as linhas de erros do programa, certo? Pois bem, eu vi os erros. E eu, por acaso, aconteceu uma coisa... E para abortar a execução, fazia-se um Ctrl+C, uma coisa assim, não é? E aquilo que eu fiz foi... Eu fiz lock do screen, ou seja, pode separar o screen, não é? E depois li o erro e depois fiz Ctrl+C. E fiz shutdown do computador do outro lado. Eu, da primeira vez, não me apercebi, depois fiz uma outra vez e como fiz shutdown duas vezes, como crashei duas vezes o computador do outro lado, descobri um bug. Reparem como é que eu descobri o bug? Com unusual timing, não é? Ou seja, o que é que se passa? Do lado de lá estavam-me a enviar um buffer dos erros do compilador. Eu disse, não me enviou o buffer, certo? E depois dei instrução para o programa. Pronto, e aquilo tinha um bug, não é? Tinha um bug lá na relação do programa com os buffers e crashei o computador. Portanto, ou seja, este género de teste, não é? Quando eu estou nestes sistemas, portanto, vocês estão a ver, no fundo, vocês estão aqui a aprender assim, e tal, estamos aqui a automatizar os testes todos. O que também estes padrões alertam é que há aqui um lado humano que não se consegue tirar deste género de quality assurance. Estão a ver? Sim? Sim. Ok. Portanto, tem esta ideia, este padrão de strange behavior também tem a ver com isso, não é? Outra coisa interessante nestes padrões é que, no fundo, também dão uma ideia de que
a equipa de Quality Assurance, no fundo, tem aspectos humanos aqui relativamente ao relacionamento. Em particular, eles aqui falam no relacionamento com a equipa, não é? Com designers are our friends. Por exemplo, uma coisa que acontece é... Imaginem, qual é que é a atitude errada? A atitude errada é, vocês estão nesta equipa, descobrem bugs e mandam bugs para baixo. Dizem à equipa, olha, está aqui um bug. Essa não é a atitude certa. Porquê? Porque estão-se a pôr na posição fácil. Qual é que é a posição fácil? É a posição do indivíduo que está ali para dizer, olha, isto tem bug, agora resolve. O que eles aqui falam, por exemplo, com este padrão, que é document the problem, é dizer assim, ok, não, o que você deve fazer é, descobre um bug. Não é? Ou seja, descobre, eu consigo fazer isto, consigo fazer o sistema falhar. Certo? Mas, reparem, vocês agora aprenderam a usar o debugger, não é? Portanto, suponho que agora muitos de vocês usam o debugger. Mas, antes de vocês usarem o debugger, e mesmo com o debugger às vezes, como é que vocês tentam perceber qual é que é o bug? O que vocês fazem é, voltam a executar outra vez com uma pequena variação e dizem, também rebenta assim, e depois outra pequena variação, e depois outra pequena... No fundo, vão variando o contexto, ok? De forma a tentar perceber bem qual é que é o bug. Ora, é isto que, no fundo, a equipa deve fazer para ajudar a equipa de desenvolvimento. É quando diz, não diz só um bug. É, olha, há este bug, e este bug, na realidade, corresponde se for invocado, ou seja, corresponde se for este e este contexto. Se houver contextos em que não... diz, a equipa de desenvolvimento, ao ler desta forma, fica muito mais... Ou seja, tem muito mais feedback e percebe muito melhor o que é que há de resolver. E isso também cria uma boa relação com a equipa. Porquê? Porque a equipa de desenvolvimento percebe que a equipa de testes está, de facto, preocupada em resolver o problema, não em encontrar problemas. Estão a ver a ideia? É um bocadinho a atitude. Portanto, a atitude da equipa de Quality Assurance é que resolver problemas, não encontrar. Encontrar é apenas um dos passos do resolver o problema. E aí também se aplica este padrão adotar um problema. Não é? Ou seja, se um indivíduo descobre que, se alguém da equipa percebe que há ali uma zona, ou há ali um problema que não está resolvido, ele volta lá e diz, ok, enquanto isto não estiver resolvido, eu vou me preocupar com isto. Porque a equipa de desenvolvimento tem muita coisa para fazer e, portanto, de alguma forma, adota o problema. Claro que isto tem sempre trade-offs, ao adotar um problema, convém não se tornar demasiado chato com o problema, não é? E, portanto, porque isto também pode criar, mais uma vez, uma distensão, que é, o tipo está demasiado focado naquilo. Portanto, é para vocês verem um pouco como esta parte de Quality Assurance, não é? Que vocês não vão fazer no projeto. Não vão fazer isso, vão apenas usar aquela parte em que usam o JMeter para fazer testes de carga, não é? Mas isto é para vocês verem como tem aspectos humanos, não é? E como esses aspectos humanos há regras. E, portanto, qual é a vantagem de ler esta linguagem de padrões, não é? Esta pattern language? Basicamente, a vantagem é para vocês receberem o feedback de pessoas que fazem isto a sério, não é? E que descreveram como é que isto funciona. Okay? Outra coisa engraçada é esta ideia de que, não havendo tempo infinito, eu tenho de decidir onde é que uso o meu tempo. E aqui existe, por exemplo, o quê? Onde é que vou usar o meu tempo? Interfaces não são alteradas. Porquê? O que é que eles dizem? As interfaces, não é? Imaginem que uma equipa delega noutra equipa uma certa interface. E, portanto, no fundo, trabalhou com o mock dessa interface, certo? Quando o código chega, aquilo não é código meu. E, no fundo, existe ali uma certa desresponsabilização. Os testes, muitas vezes, não são tão cuidados, não é? Certo? Porque isto... E então, as pessoas preocuparem-se em testar exatamente esses elementos que, na realidade, estão aonde? Estão nas fronteiras de responsabilidade entre diferentes equipas. Okay? Portanto, preocupar-se com isso. E, portanto, dizer, o que é que eu devo testar? Olha, isto é uma coisa que eu devo testar. Outra coisa é ler documentação ambígua. O que é ler documentação ambígua?
Bom, a ideia... Não, ler documentação, não é? Para descobrir ambiguidades na documentação. E porquê é que isso é relevante? Isso é relevante basicamente porquê? Porque, reparem, se a documentação, há ambiguidade na documentação, a probabilidade de haver um bug é grande. Porque, e esse bug pode ser de dois tipos. É um bug de programação, no sentido em que a pessoa não percebeu bem aquilo e programa, portanto, o sistema não faz o que se pretende, ou mesmo não é? O que lá está não ser o que o cliente quer. E, portanto, como é que a equipa vai usar bem o seu tempo? Não é? Como é que usa bem o seu tempo? Usa o tempo se efetivamente, olhando para a documentação, diz: vale a pena eu focar-me nisto. Porquê? Porque se isto é ambíguo, aqui há a maior probabilidade de haver bugs. Se a documentação está crystal clear, não é? Como se costuma dizer, em certos aspectos, eu fico com uma confiança. É assim, se eu olho para aquilo e percebo perfeitamente o que é para fazer, os programadores também. Portanto, eu preciso gastar menos tempo a verificar isso. Não é? E isso também se aplica a esta ideia de Old Problem Reports. Qual é que é a ideia do Old Problem Reports? Eu vou ver relatórios do meu sistema e ver até que medida onde é que costuma haver bugs. Porquê? Porque se há um particular módulo, um particular conjunto de funcionalidades onde costuma ter muito bugs, aquilo é por uma razão apenas. Uma é uma zona complexa. Porque bugs têm sempre a ver com complexidade. Certo? Ok? Ou seja, quando vocês tiram um bug em código complexo, vocês tiram um bug, mas a complexidade continua lá. O que quer dizer que a probabilidade de lá haver mais bugs, ou de, sempre que vão alterar esse código lá introduzir um bug, essa probabilidade continua lá. Certo? E então, o que é que se pretende aqui? O que se pretende é, ok, eu tenho de focar nisso. Tenho de exatamente ir ver os sítios onde costuma haver bugs. Porque é aí que vai haver problemas. Porque a complexidade não desapareceu. Okay? E agora há duas razões porque a complexidade pode não desaparecer. Um é porque eu não quero que desapareça, porque não gasto tempo. E vamos ver na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, quando eu falar em refatorizações, que muitas vezes tem a ver com redução de complexidade. Ou então, ok, aquilo é mesmo complexo e não há nada a fazer. Não se consegue arranjar uma solução mais simples para aquilo. Não é? Às vezes o que acontece é, se eu conseguir arranjar uma solução mais simples, então aquilo deixa de ser complexo. E é normal que a equipa de Quality Assurance vai se aperceber de que está a deixar de haver bugs ali e, portanto, deixa de se preocupar tanto com aquilo. Não é? E, portanto, isto pode ser um bocadinho resumido até nesta problem area, não é? No fundo, descobrir quais é que são as áreas, não é? E as áreas são, de acordo com a experiência, de acordo com, portanto, as áreas problemáticas, com documentação ambígua, usar os reports, ou áreas que as pessoas que os designers, que as pessoas que implementam evitam, como por exemplo o quê? Unchanged interfaces, não é? Dizer, aquela interface não é minha, isto funciona bem com os mocks e, portanto, eu não estou muito preocupado com aquela parte. Estão a ver? Portanto, o que eu quis um bocadinho comunicar aqui quando vos estou a falar desta forma de desenvolvimento, não é? de quality assurance de um sistema, é que de facto há aqui uns aspectos que muitas vezes nós, puramente técnicos, temos dificuldade em perceber. Não é? E atenção, eu não estou a dizer... A minha ideia, aquilo que eu acredito é no seguinte: eu não estou a dizer que o JMeter não é bom, eu estou a dizer e cada vez mais nós temos que automatizar os testes. Isto custa dinheiro. Portanto, quanto mais automatizar, melhor. E, portanto, quanto mais automatizar, a ideia é, dentro destes padrões, o que eu der a esta equipa já automatizado, eu estou-lhes a tirar trabalho. Agora, este género de trabalho nunca desaparece. Ok? Portanto, o que é errado é eu não fazer o trabalho de automatização de forma a que esta equipa ainda tenha de tirar bugs que eu não consegui tirar apenas porque não automatizei. Porque não fiz testes de unidade, porque não fiz testes de sistema, etc. Estão a ver a ideia? Agora,
não acredito, pelo menos com a tecnologia de hoje em dia, que eu consiga automatizar de tal forma que, pelo menos eu estive a falar até com algumas pessoas, algumas pessoas que fazem DevOps, e aquilo, há ali um momento em que tem lá uns seres humanos a clicar e a experimentar para garantir que está tudo ok. Perceberam? Professor, posso tirar uma dúvida? Sim, diga. Então, o professor acha que o nosso trabalho é automatizar tudo o que nós fazemos? Aquilo que eu vos estou a dar no projeto é, vocês estão a automatizar testes de carga, no fim também vamos automatizar testes end-to-end, não é? Na terceira parte vamos ter uma ferramenta de testes em que vocês vão, em que simula clicar na interface e avaliar o resultado. Estamos a automatizar tudo. Mas de um ponto assim mais de big picture, o professor acha que o nosso trabalho está cada vez mais encaminhado para automatizarmos tudo o que até nós fazemos? Sim. Então o professor acha que... Então será que estamos a trabalhar contra nós mesmos? Porque visto que estamos a automatizar tudo o que nós fazemos... Vamos ver, a gente está a automatizar tudo. Depois é preciso fazer software para fazer essa automatização. Mas sim, estamos a trabalhar contra nós mesmos. Estamos a trabalhar... Será que estamos num processo de... Estamos a reduzir custos. Mas isso é... De aniquilação, professor? De self-annihilation? Não, mas repara, e estas coisas, pode ser essa ideia, não é? Não sei quantos, mas a ideia, só se pensar, é que cada vez são precisos mais programadores, não é? Ou seja, cada vez são mais coisas automatizadas. Nós só conseguimos ter este nível de produção de software hoje em dia porque já automatizamos muitas coisas, não é? E não obstante já termos automatizado muitas coisas, continuamos a ter a necessidade de mais pessoas, certo? O que se passa, na minha opinião, é cada vez mais o nosso trabalho começa a ser a um nível mais alto usando ferramentas automáticas, mas continuamos a ter participação humana no desenvolvimento de software, quer dizer, não é? Isto é uma linguagem, não é? Certo? Certo, obrigado, professor. Ok. Mas sim, mas a automatização é a chave. Não? Só assim se consegue produzir. Imagina o que era fazer o projeto que está a fazer agora com sockets. E repare, REST é automatização, porque REST é geração de código, não é? Com sockets, sem testes. Em vez de Java era em Assembler, não é? Tudo isto é automatização. Um compilador é automatização, é geração de código. Portanto, a automatização o desenvolvimento de software tem vindo desde o início a tentar automatizar coisas. Então será que no futuro a nossa ferramenta já não vai ser código e vai ser ferramentas que automatizam o processo? Há diferentes perspectivas. Portanto, vocês já têm ferramentas baseadas em modelos, em que as pessoas programam visualmente. Mas é assim, atenção que isto não há aqui uma solução. Há sistemas que se adaptam bem a isso, há problemas, há domínios que se adaptam bem a isso, há outros domínios que não se adaptam. Já existem soluções tipo OutSystems em que... que são baseadas em modelos, em que na verdade a programação... Mas depois eles lá na OutSystem têm uma equipa de engenheiros que trabalham aí no duro, no core daquilo. Tem uma separação maior entre engenheiros que trabalham no core da ferramenta e business engineers que focam-se muito mais na construção a entender qual é o problema e implementá-lo no sistema deles. Certo? Certo. São duas componentes distintas. São duas componentes distintas. E quem vai trabalhar para a OutSystem, eu pergunto sempre, você vai trabalhar na ferramenta ou vai trabalhar no negócio, não é? Então, eu vou trabalhar no negócio, não é? Pronto, se vai trabalhar no negócio, vai trabalhar muito mais próximo do cliente e muito mais a usar a ferramenta. Se vai trabalhar na ferramenta, vai trabalhar muito mais no kernel, não é? E, portanto, vai trabalhar em quê? Em ferramentas que geram código, que automatizam, certo? Se bem que os gajos querem fazer daquilo um bocado uma linguagem sem código. Portanto, o objetivo é... Sim, mas alguém tem de fazer o código que faz essa linguagem. Claro. Sim, certo. Sim, mas so far, aquilo que a gente vê é que cada vez é preciso mais gente. Não obstante toda esta automatização, portanto, ou seja, a quantidade de engenheiros que a gente está a produzir não acompanha a necessidade de novos produtos que estão a surgir, né? De novas aplicações. Mas pronto, perceberam isto aqui? Estes padrões?
Sim? Professor, uma pergunta. Diga. Como houve aí uma aula que supostamente era às 7, mas não houve, portanto, esta aula vai ser às 7 e a próxima vai ser às 8, etc, certo? Sim, esta é a 7. É porque como já estava o material já estava disponível no Fênix, eu pensei que talvez pudesse abordar os dois temas aqui nesta aula, porque eu tenho algumas dúvidas da 8. A 8 o material da 8 pus antes de ontem, ou isso? Não foi? Sim, sim. Ou pus ontem? Não, a 8 é a próxima. E isto Ok. parou 2 semanas, está bem? Ok. Não, perdão, parou 2 aulas. Parou uma semana. Ok? Portanto, a 8 é a próxima. E atenção que vocês também já têm o material todo do projeto disponível, mesmo a terceira parte. Se vocês quiserem ir olhando, vão à vontade. E será que podemos tirar dúvidas da 8 também, coisas da 8? Agora, Ou acha nesta aula não. Isso deixamos para a próxima, está bem? Ok. Porque eu depois faço um mini teste e isso deixamos para a próxima. Ok. Portanto, e esta ideia do scratch and sniff, não é? Que é a ideia que, no fundo, há estudos que indicam que 80% dos bugs estão em 20% dos módulos, não é? E que têm a ver com estas coisas da complexidade, do que falámos. E, portanto, são estes padrões. Já agora, viram este Quality in Production? Eu tinha uma dúvida sobre isso, se eu posso Então, perguntar. diga. Relativamente à parte de fazer quality assurance na produção, a ideia é relaxar os testes na staging area ou é só passar os testes mesmo para a parte de produção? Depende. Quer dizer, mas a ideia será, imagine, se em 1999, quando aquela equipa trabalhava, lhes davam 2 meses, certo? Agora dão-lhes só 1 mês para testes e depois vai para a produção e o resto é tirado em produção. Continuam a testar em produção com os dados já dos utilizadores e passam essa informação aos developers, Exato. correto? Ok. Ei, atenção, mais uma vez, a engenharia é uma atitude pragmática, certo? Sim, claro. E, portanto, isto não dá para todos os sistemas. Você não aplica isto em software para medicina. Obviamente, claro, tem que ser testado na staging area para poder ser passado para a produção, senão... Só vai para a produção se a gente sabe que aquilo não mata ninguém, não é? Claro, claro. Quer dizer, a gente nunca sabe que aquilo não mata ninguém, mas se tens um alto nível de confiança, não é? Sim, sim. Agora, há sistemas, okay, para ter uma noção, há sistemas em que tipicamente eles conseguem pôr isto em produção sem problemas. Repare, isto tem a ver com uma coisa que nós vamos falar mais à frente, que é DevOps. Hoje em dia existe a capacidade de eu pôr uma coisa em produção, estar 10 minutos em produção, retirar de produção e pôr a versão anterior. Estão a ver o que eu estou a falar, não? Mas está a dizer, mesmo sem testar na staging area, saltar logo para a produção, tirar Isso até posso chegar a esse nível. Ou seja, nem testar na staging area, vai logo para a produção e se as coisas correm mal, eu retiro em 10 minutos e volto. E vou-lhe dar um exemplo muito engraçado. Que claro, o que estamos a falar, isto é tudo tem muito a ver com limites das coisas, não é? Por exemplo, o exemplo é testes AB. A/B testing. O que é A/B testing? A/B testing é uma coisa que, por exemplo, o Twitter faz. E o que é? Vocês aprenderam, por exemplo, que a usabilidade pode melhorar a interação, certo? E, por exemplo, eu posso dizer que do ponto de vista do meu negócio, eu tenho todo o interesse, por exemplo, em que as pessoas toquem mais cliques. E por isso a minha interface é apelativa. A cor do botão, a posição do botão, vocês aprenderam essas coisas, certo? A ideia que nos deram é que tínhamos de dar menos cliques para ser mais utilizável, ou não? Depende do objetivo. Ou você quer que ele clique no anúncio para ganhar dinheiro. É assim que o Twitter ganha dinheiro, Sim, não é? Claro. Uhum. Certo? Sim. Então imagine como é que você faria isto num desenvolvimento tradicional. Você chegava, andava ali e pensava, se a gente mudar aqui qualquer coisa na interface, isto é capaz de funcionar melhor. Temos mais revenue, né? Temos mais retorno, porque as pessoas vão clicar mais ali. Então o que é que as pessoas fazem? Faziam um protótipo não funcional, faziam um protótipo funcional, testavam com utilizadores, comparavam, tiravam medidas, e concluíam sim ou não. Quanto tempo é que isto demora? Por exemplo, só para um botão.
semanas, certo? Eles podiam pôr em produção, como você estava a dizer, tiravam os dados e voltavam atrás caso É corresse mal. exatamente, é exatamente isso que eles fazem. Ele É. chega de manhã e diz, deixa lá ver isto. Programa lá aquela mudança, põe em produção e depois faz uma coisa muito engraçada em produção. Põe 10% dos utilizadores vão usar esta versão. 90% continuam a usar a versão antiga. Recolhem dados e comparam. E eles conseguem fazer coisas ainda mais interessantes. Conseguem dizer, estes 10% devem ter a idade entre 18 e 25 anos, estarem em Portugal e serem pessoas com competência por jogos. Ou seja, conseguem até, inclusive, escolher a população, que é uma coisa que vocês fazem, não é? Certo? Sim. Sim. Que quando estão a fazer a interface pessoa-máquina, podem decidir fazer coisas desse género, não é? Qual é que é a população, caracterizar a população onde vão fazer o estudo, não é? Reparem, o que é que isto consegue fazer? Eu consigo, num dia, testar algo do ponto de vista da minha aplicação. Ora, e posso dizer, ou seja, e tem outra coisa engraçada, que é o custo de eu testar num dia é muito baixo. Ora, se no outro caso eu andava ali a pensar, vale a pena irmos gastar dinheiro, gastar um mês de trabalho a testar esta ideia? Agora não. Agora eles chegam, isto não custa nada. Portanto, no fundo, e tem outra vantagem, é, eles testam ao fim de um dia, no dia seguinte, devido ao feedback que tiveram deste teste, têm novas ideias. Ou seja, estão a ver como o ciclo de feedback é rapidíssimo. O que eu aqui estou a falar ultrapassa já, o que eu estou aqui a falar ultrapassa já esta relação de stage de quality assurance. Isto, numa forma mais extensa, já se aplica mesmo em engenharia de requisitos. Estão a ver a ideia? Ou seja, eu tenho um ciclo que vai desde a definição do requisito à sua validação e redefinição, um ciclo de horas. Posso fazer para todos os sistemas? Não. Mas para os sistemas que posso fazer, é extraordinário. As pessoas do business ficam satisfeitas de fazer isto. Estão a ver a ideia? Sim. Sim. Agora deixa eu perguntar-vos uma coisa. Há casos em que isto não... E depois estas coisas têm todas limites. Assim, reparem, se eu mudar uma coisa na interface, não tenho de mudar a estrutura da base de dados, pois não? Não tenho de fazer migração de dados, pois não? Logo, consigo. Agora, isto se calhar já não se aplica se eu tiver de mudar a estrutura da base de dados. Ou seja, se para fazer uma alteração, agora eu passo a ter novos dados e depois para andar tenho os dados já... Estão a ver se tiver migração de dados, já fica tudo mais complicado. Estão a ver a ideia? Sim. Ou seja, como engenheiros, vocês podem dizer assim, é interessante usarmos esta técnica, mas depois tem de ver qual é o custo. Portanto, ao nível das interfaces é trivial e é de usar, certo? Não é? Sim, claro. Se mexe mais na lógica de negócio e mexe na estrutura dos dados, etc., é mais complicado. Imaginem o que é. Vocês iam pôr em produção o vosso programa em que incluíam lá aquela questão de perguntas por aluno e depois quando iam retirar, os vossos dados de perguntas já tinham lá outra. Já é mais... Já não é tão trivial. Estão a ver o que eu estou a dizer? O que não quer dizer que eu não defina estratégias para conseguir gerir isto. Não quer dizer que eu agora não vá definir estratégias segundo as quais eu consigo, de uma forma relativamente incremental, não, eu mudo a base de dados, que é a parte segura, isso não tem problemas, depois vai para a interface, mas depois aquela estrutura mantém-se. Estão a ver a ideia? Sim. Professor, eu tenho uma dúvida. Não sei. Sim, diga. Sim, em relação a esse artigo que estávamos a ler, existe uma parte mais em baixo que fala sobre o equilíbrio. Sim. O professor diz que, ou seja, o equilíbrio deve existir, mas também vai depender então do negócio, não é? Ou seja, qual seja o objetivo com esse sistema, dependendo Sim. Depende. Aí é claro que depende do negócio, não é? Depende do negócio, mas também depende da complexidade que eu estou a introduzir, certo? Ou seja, se eu tenho a capacidade, portanto, ou seja, quando eu estou aqui a capacidade de retirar algo que pus em produção, eu tenho que ter uma facilidade de fazer isso, porque se eu não tiver essa facilidade,
Não é? Vocês já estão a ver, vocês começam a alterar o JPA e não sei quantos, e depois às vezes têm alguns problemas com a base de dados quando tentam voltar para a versão anterior, porque os dados já mudaram. Estão a ver a ideia? Portanto, ou seja, é preciso considerar essas coisas. Mas que isto é revolucionário do ponto de vista como se desenvolve. Não é revolucionário. Que isto vai naquela direção que eu sempre vos disse. Epá, que a maneira como se faz software de há 20 anos, ou seja, a maneira como o software está a evoluir desde os anos 70, quando surgiu a engenharia de software para os dias de hoje, é o quê? Reduzir os ciclos de feedback. Ou seja, cada vez mais ter ciclos de feedback rápidos. E se eu vos disse, epá, com a Agile nós passamos a ter ciclos de feedback de 3 semanas, certo? Com isto, temos ciclos de feedback de 1 hora, 2 horas. Não dá para tudo. Concordamos, certo? Mas para certo tipo de coisas, temos. Mas então, os testes devem manter-se ou não? Sim, os testes mantêm-se. E isto é construído em cima de um sistema que tem testes. Ok. Mas professor, o exemplo que o professor deu do Twitter, que mandava logo tudo para produção, já não existem testes da equipa de Quality Assurance na parte do staging, ou são feitos na produção. Sim, e aí é que está o aspecto. É aquilo que eles também estão a testar não precisa de muitos testes. Aquilo Pois, que eles por estão a alterar, certo? São pequenas coisas. Aqueles A/B testing são pequenas coisas. Por exemplo, eles podem querer obter feedback dos utilizadores, mas podem não querer pôr isso na interface. Mas se eles não testam com utilizadores no staging, como é que vão saber se o que implementaram foi uma boa adição, por assim dizer? Não sei se me faço entender. Eles, ou seja, constroem aqui nesta fase, a fase aqui as alterações, não é? Faz estas alterações. Isto pode passar por uma fase rápida de staging para passar para verificar se está tudo ok. Vai para ali e agora tem feedback aqui. Ok. Não é? Professor, isto que nós estamos aqui a falar é o tal Continuous Integration e Continuous Deployment, certo? Sim. Sim, mas no exemplo que o professor deu de migração de base de dados, que não dá para fazer isto, mas nós conseguimos fazer a migração de base de dados na mesma no Continuous Deployment, ou não? Conseguem. O que eu estou a dizer é, se tiver de andar para trás, é mais complicado. Ok. Estou a ver a ideia? Porque tem de desfazer a migração dos dados. Sim, perdemos os dados. Ou tem de desfazer. Ou seja, não tem só de descrever os scripts que migram os dados para a nova versão, como ter scripts, para o caso daquilo voltar para trás, scripts que migram da nova versão para a versão antiga. Sim, ok. Outra forma de fazer isto é o quê? Ok, isto vai para a produção, eu já migrei a parte de baixo e a parte de baixo nunca volta. Estão a ver a ideia? Porque eu posso ter uma funcionalidade que não, se eu tirar a interface, mesmo que eu tenha a estrutura de dados, aquilo continua a funcionar. Estão a ver a ideia? Sim. Ou seja, eu altero a base de dados, mas depois retirei a funcionalidade em cima, a base de dados continua com a nova estrutura, mas a pessoa não vê isso e depois tenho tempo para fazer que as alterações forem necessárias. Certo. Ou seja, o que eu estou a dizer é, isto mais uma vez é uma ferramenta e uma técnica. Tem de ser usada de forma inteligente, não é? Eu posso usar de muitas maneiras e posso tentar jogar com estas coisas. Ok, mas são raros os casos que não dá para fazer isto. Ou não? Que não dá para fazer isto? Sim. Não dá para fazer isto o Continuous Integration, Continuous Deployment. Depende das coisas. Vocês em software para o Boeing não fazem Continuous Integration, Continuous Deployment. Não é? Software para o quê, professor? Não percebi, peço Para desculpa. o Boeing, para um avião. Ok. Depende muito. Agora é assim, muitas destas aplicações que são as famosas apps, vocês estão constantemente no vosso telemóvel a receber updates, não é? Das mesmas apps, Sim. não é? Certo. E às vezes vocês nem se apercebem, porque aquilo faz o download de um JavaScript, faz o download de uma coisa e eles estão a mudar pequenas coisas na interface. Isto, atenção, muda muito, ou seja, é revolucionário do ponto de vista como se desenvolve software, porque de alguma forma, se vocês virem, e atenção, já estou a ultrapassar esta ideia só do Quality Assurance, ok? Já estou a ultrapassar esta ideia só do Quality Assurance. Isto, no fundo, permite-me fazer requisitos em real time, quase, não é?
Estas aplicações hoje em dia observam o funcionamento e começam a perceber-se, os engenheiros de software conseguem perceber que, por exemplo, há certas funcionalidades que são mais usadas do que outras. Isso é interessante. Imaginem mesmo até para saber se vale a pena, se calhar as outras não vale a pena lá estarem. Serem removidas, ou serem alteradas, ou torná-las mais apetecíveis. Estou a ver o tipo de coisa? Portanto, isto aplica-se claramente a muitas aplicações que hoje em dia que são web-based, virtual. Epá, podia ser. Eu aí não tenho informação concreta, mas suponho que até, por exemplo, em jogos, eu suponho que eles devem ter dashboards que observam as pessoas a jogar para definir as novas coisas que vão pôr nos jogos. Vocês aprenderam a interface sua máquina, a etnografia, a observação etnográfica da pessoa a usar o sistema, certo? Sim. Sim, sim. Isso demora muito tempo, não é? A pessoa está lá a observar o outro. Ei, observar aqui estes dados é isso. Certo? Eu tenho dados sobre como é que aquilo é usado. Ei, atenção, não completamente, não é? Provavelmente está na mesma distância dos testes automáticos e de eu cá lá carregar no botão e esperar durante 5 minutos. Pronto. Ou seja, se calhar também ainda preciso de alguma observação etnográfica. Mas, se eu for fazer a observação etnográfica depois de ter visto estes dados, já é muito melhor do que não. Estão a ver a ideia? Sim. O facto de haver QA invalida o continuous deployment, porque se há uma fase de QA, quer dizer que eu não posso passar de um estado de desenvolvimento logo para a produção. Não posso Sim, fazer. não, mas eu já perguntei, nunca ninguém faz isso, toda a gente tem um bocadinho de QA. O que se passa com isto hoje em dia é que o tempo de QA começa a ser menor. Ou seja, aquilo que eu lhe estava a dizer, em vez de ser um mês, em vez de ser 2 meses, passa um mês, ou uma semana. Mas as empresas, pelo menos o que eu tenho perguntado, as empresas não deixam de lá ter sempre alguém. E não é alguém, é alguém especial, é alguém que sabe mesmo ir lá e é o indivíduo que, se passou por aquele indivíduo, eles têm uma grande confiança. É um indivíduo que conhece mesmo a ferramenta, conhece bem a forma como ela funciona do ponto de vista do utilizador e que é bastante bom a perceber onde estão os problemas. Uma equipa como aquela dos padrões anteriores. Sim, mas esse QA é feito o quê? Relativamente à qualidade do código em si? Ou... Não, é release testing. É a qualidade do produto. Então, mas isso supostamente não é feito nos 2 primeiros pipelines? Ou seja, antes do staging e antes do production? Não? Não, porque aqui no staging é que eu vou fazer isto. Porque antes eu tenho a equipa de desenvolvimento a testar o sistema, a fazer testes de sistema. Então, isto é linting e pronto, etc. Para ver tipo, se vai com as normas de empresa, isso também pode ser considerado QA ou é mesmo coisas diferentes? Quais testes, diga? Linting, aquilo para verificar se está com as normas da empresa. Sim, seja... provavelmente é a equipa de QA que também vê isso. Ok. E não sei se haverá coisas que são automatizadas ou não. Hoje em dia consegue-se automatizar muitas coisas. Por exemplo, vocês, uma coisa que alguém perguntou, que é, e tal, também podemos fazer com o JMeter testes de controle de acesso, perceber se quem tem permissão pode ou não invocar as coisas, certo? E podem fazer isso com o JMeter, não é? Podem testar, criam um utilizador que não tem o direito e tentam invocar e tentam perceber se ele consegue ou não aceder. Mas também começa a haver ferramentas que automaticamente vão ler o código e tentam perceber isso. Ajuda, não é? É naquelas coisas que os humanos são piores que as máquinas. Mas isso é considerado QA? A utilização dessa ferramenta é considerado QA. Ok. Porque provavelmente a ferramenta não é suficiente, mas se uma equipa de QA usar uma ferramenta destas, tem feedback de certas coisas e depois vai lá adicionando o conhecimento da experiência no resto, certo? Professor, outra questão em relação, e já misturando um pouco com a parte do design by contract. Aí aprecia que deve-se manter as preconditions e as post-conditions.
No Sim. caso de que, por exemplo, a equipa de QA esteja na parte de produção e consiga um erro de usabilidade, por exemplo, e que não esteja, ou seja, ou seja, se modificamos isso para melhorar a usabilidade, estaríamos a modificar uma precondition, por exemplo, do contract. Como se faria nesse caso? Portanto, repara, quando damos este design by contract, eu quis dar este exemplo como um exemplo de uma especificação completa, não é? E, portanto, em última análise, esta equipa de Quality Assurance está a testar o sistema de acordo com a especificação, não é? Embora possa ser um bocadinho mais disso, porque eles começam a ter um bocadinho a sensibilidade do utilizador final. E também estão um bocadinho a fazer validação, mas eles nunca podem dizer este sistema é bom. Quem diz este sistema é bom, ou seja, este sistema faz o que interessa. Quem vai dizer isso será sempre a equipa de... A equipa de... A equipa não, perdão, o cliente, certo? Sim? Sim. Pronto. A questão é... A sua questão era até que ponto é que quando eu mudava a usabilidade estava a mudar o contrato, é isso? Sim, por exemplo, que... Sim, mas repara, pensando que a gente consegue ter o contrato, quando eu estou a dizer que tenho ciclos de feedback rápidos, o que eu estou exatamente a dizer é a capacidade de quê? A capacidade de, efetivamente, eu refazer o contrato, é refazer os requisitos. Certo? Vejo, vou alterar os requisitos. Vejo, no fundo conseguir alterar os requisitos é pouco tempo. Embora esta forma como aqui aparece, design by contract, é uma ideia muito de ter uma especificação completa, por exemplo, no método. Não é? E, portanto, é uma forma mais formal de especificar o meu problema. E o que eu aqui vos quis dar foi dar-vos a ideia da diferença entre isto e test first. Ok? Em que sentido? Em que sentido de que ambas têm como objetivo o quê? Eu até tentei, mas eu acho que o site está em baixo. É curioso, eu usei ontem. O site aqui está em baixo. Deixem-me só mostrar-vos. Mas eu acho que... já está aqui. Boa. A ideia, no fundo, que vocês estão aqui a ver, ou este, a ideia, no fundo, é dizer, reparem, aqui não está o código, pois não? Não. Qual é que é a ideia disto? A ideia disto é eu especificar exatamente o que é que este código faz sem o escrever. Isso é parecido a eu especificar os testes do meu código. Há uma diferença. É o quê? É que isto é uma descrição completa do comportamento. Certo? Enquanto que os meus testes só falam de um valor ou dois valores que eu testo. Qual é a relação que eu posso ter entre isto e os meus testes? É que eu posso usar isto. Isto aqui é para quê? Para as asserções no fim, certo? E isto é para quê? Para fazer análise de partições de equivalência e análise de valores de fronteira. Mas qual é que é a grande diferença quando tenho design by contract, mesmo em sistemas que já conseguem implementar isto a sério? É que conseguem provar que este código respeita esta pré- e pós-condição. Okay? E essa é a diferença. Ou seja, em 1970, o Tony Orr propôs o cálculo de Orr basicamente para mostrar a correção de programas, mas era uma coisa feita à mão, desapareceu, etc. O Eiffel, nos anos 80, propõe isto, embora não faça a verificação, mas propõe como metodologia. E hoje em dia começa a haver linguagens como o Daphne, em que, na realidade, as pessoas já conseguem escrever código assim e o sistema prova propriedades do código. Eu só estou a dar isto porque, para vocês terem a noção de que isto está sempre a mexer. Portanto, isto é uma coisa que está sempre a andar. Hoje em dia, eu estou a ensinar engenharia de software com grande ênfase em testes. Não é? Estas ferramentas ainda não estão maduras. Isso não quer dizer que daqui a uns anos vocês comecem a trabalhar muito mais por asserções e por definir as pré- e pós-condições do que estão a fazer e depois o sistema verifica a própria correção. E é uma coisa mais completa, não é? E mais segurança, porque reparem, eu posso dizer, ok, tenho o stack, vou testar para um valor, quando o stack tem um stack que tem um tamanho de 20 máximo, então vou testar para quando tem 10 por lá um elemento, certo? Mas nada garante que dentro... E eu digo, isto dá uma grande probabilidade de que
se ele não estiver cheio nem vazio, funciona. Mas isso não garante que lá dentro do código alguém escreveu if igual a 10, funciona. Else, lança uma exceção. Certo? E com estas abordagens, eu posso perfeitamente o quê? Verificar matematicamente que aquele código faz o que está na especificação. Ok? Professor, na parte de test first, dizia que uma das críticas era que o código, não, que os testes estavam baseados no código, ou que iam ser construídos a partir do código, mas ainda este não estiver feito. Mas eu vejo que é o contrário, não é? Ou seja, o código vai ser a partir do resultado dos testes, ou não? Ou seja, se eu fizer test first, eu primeiro faço os testes e depois faço o código. Eu acho que aí é parecido, não é? Ou seja, eu sou obrigado a pensar sobre o problema antes de o implementar. Aqui também estou a pensar sobre o problema. O que é uma pré-condição? Diz, eu estou a dizer que se eu invocar este método, quando isto se verifica, então, após executar este código, isto verifica-se. É isso, isto é a pós-condição. Mas então e, portanto, no fundo, eu estou a especificar o comportamento do meu método antes dele ser executado, antes de eu o implementar. Mas então isso está em comum com o test first? É em comum com o test first, sim. Essa ideia de pensar antes de fazer. O único que não é comum é que no test first não temos completamente A certeza. do problema. Ou seja, sim. A especificação completa do problema, em câmbio aqui, sim. Uma das críticas que eu posso fazer ao test first é que eu escrevo isto para quê? Para aquele conjunto de testes. Se lá falta algum teste relevante, o meu código tem um bug, porque eu não pensei nisso, certo? Aqui, isto é uma especificação completa, portanto, este código tem de respeitar esta especificação completa. É um bocadinho essa a diferença. Ok? Perceberam isto? Quem é que programou com test first e está a gostar? É uma mudança aí de filosofia, não é? Existe alguma abordagem que seja definir primeiro os testes, implementar o serviço e depois implementar os testes? O que existe é test first, não é? Não é bem, porque o test first requer implementar o teste primeiro. Certo. Epá, assim, vamos lá a mesma coisa. Assim. Aqui não há solução miraculosa. Vocês são engenheiros, têm de aprender a fazer as coisas de diferentes maneiras. E depois adaptam a cada caso. Por exemplo, as pessoas perguntaram, porquê é que no web service eu não implemento primeiro o JMeter e depois é que faço o web service? Epá, porque não se adapta bem, porque não funciona bem. Estão a ver a ideia? Eu vou vivendo... Sou pragmático, ok? Você diz-me assim, pode haver uma situação em que você diga, também é simpático eu especificar o teste, depois implemento e depois vou implementar os testes. Porquê? Porque na especificação do teste, sem o implementar, eu já pensei sobre o problema. Agora eu vou fazer o código e depois implemento os testes. Mas isso já não é test first, ok? Não sei se vocês notaram isso, mas há uma coisa muito simpática. Eu nos meus vídeos acho que faço isso. Há uma coisa muito simpática que os ideias me ajudam, que é, eu começo a implementar o teste e tenho sempre aquela ideia, como é que eu implemento, como é que eu escrevo a implementação de uma coisa para testar outra que não existe, certo? Mas na realidade isto é um bocadinho mais, como é que eu dizer, não é implementar os testes e depois implementar a funcionalidade. Eu começo a pôr o teste e digo, ora, no teste preciso deste método, põe lá um método. E o que é que o compilador me diz? Este método não existe, certo? Mas o IDE dá-me a possibilidade de o criar. Ao criar, eu passo para o lado de lá e posso começar a implementá-lo. Estão a ver? Ou seja, isto seriam técnicas que, se calhar, se eu não tivesse os IDEs, não eram tão fáceis de usar. Mas com os IDEs, eu posso quase... Porque às vezes eu nunca tenho aquela ideia. Eu só posso testar código que já existe. Portanto, faço primeiro o código e depois faço o teste. Mas com o IDE, eu posso começar a escrever o teste e conforme vou escrevendo o teste, o IDE ajuda-me a gerar o código
Estão a ver a ideia? E, portanto, no fundo, é um processo de pensar. Ou seja, o IDE, porque no fundo isso é a maneira. Ou seja, o IDE ajustou-se mais à maneira. Porque a outra forma é que vocês escrevem primeiro o código e depois os testes. Embora tenham escrito primeiro o código e depois feito os testes, na verdade vocês tiveram primeiro a pensar no que o código fazia e depois é que foram escrever. Mas como não havia uma ferramenta de engenharia de software que vos ajudava neste fluxo, então vocês, ok, olha, tenho de fazer primeiro o código e os testes. Mas na verdade, a forma como vocês pensam, se pensarem bem, é... E pensam sempre assim. Podem não pensar muito e, portanto, depois... Mas se preparem é... O que é que isto faz? Então escrevem os testes. E ao estar a escrever, estou a fazer o código. Essa é a diferença. Questões? Não há questões? Faltam 3 minutos para o teste. Diga. Tudo bem? Ele estava unmuted, mas já deu mute. Diga. Ele estava unmuted, mas já deu mute. Ok. Tudo bem? Mais questões? Professor, qual é, na prática, quando eu estou a desenvolver software, eu acho que o test first é muito difícil. Então o que eu faço é, incrementalmente, implemento e teste. Ou seja, quando estou a fazer uma feature, claro que não faço o software todo, faço tipo uma feature e faço tipo, uns testes para cobrir os casos dessa feature. E depois faço assim um bocadinho de teste, um bocadinho de feature, um bocadinho de teste, um bocadinho de feature. Está a usar uma técnica de engenharia de software que é ciclos de feedback rápidos, certo? Não é? Sim, mas não especifico os testes completamente a priori. Não está a fazer test first. Porque test first seria fazer primeiro o teste e depois o código. Mas o professor não acha que o test first, a ideia, seguir isso à letra pode não ser feito, mas o princípio é importante. Portanto, o princípio é o que devia se extrair dessa filosofia. O princípio é, vocês têm que pensar antes de fazer. É esse o princípio. Reparem, quando há uns anos, quando o tempo de CPU era caro, não é? As pessoas primeiro escreviam o programa num papel e depois é que o punham no computador. Hoje em dia o tempo de CPU é rápido e as pessoas habituam-se a ir logo fazer o programa. Mas vale a pena pensar um bocadinho. Isso é escrevê-lo no papel. E, portanto, escrever os testes pode ser visto como escrevê-lo no papel antes de o implementar. Está a perceber? Quando eu programava, quando eu comecei a aprender a programar, eu tinha alguns minutos de CPU. Não tinha um computador para mim, por dia. Portanto, eu tinha de fazer tudo antes de ir pôr no computador. E, portanto, o que é que me preocupava? É que saísse bem, não é? Hoje em dia, como a gente tem muito CPU, é test and error. Bom, falta um minuto. É assim, têm de ir lá à página, depois falamos no fim outra vez, têm de lá ir à página e atenção, só vai aparecer, portanto, não façam refresh, porque refresh falta para o login, mas, portanto, vão carregando em... Eu posso-vos mostrar. Ok. Mas não funcionou. Ok. Anda onde? Aqui o que eu sugiro é que vocês venham aqui a Student e venham aqui a ver se ele já está disponível. Já está? Pronto, ok. Então agora é só fazer. Tem 3 minutos, está bem? Cuidado, não confiem demasiado nos relógios.